do vosso ventre, Jesus. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Abençoe-nos, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós, São José, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda, vigiai, São Roque, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos então a oitava de Santa Rosa. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor conta duas parábolas. Uma falando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, porque ele é o menor das sementes, e quando ele cai na terra vira um grande arbusto, a tal ponto que as aves do céu vêm e faz ninho sobre ele. Nosso Senhor está com esta simples comparação mostrando que o reino dos céus ele faz coisas pequenas, mas pequenas aos olhos dos soberbos, porque se nós olhássemos independente da árvore, toda semente é pequena em comparação com aquilo que ela vai se tornar. Uma árvore é extremadamente maior do que uma semente. Mas o reino dos céus não é o que nós achamos que é a semente. E aqui nós podemos entender, olhando na festa de Santa Rosa, por quê? Porque ela foi uma semente, ela estava no meio dos índios, no Peru, recém-chegados espanhóis, o apostolado não era muito eficaz, a barbárie feita pelo pecado original nos índios era tremenda, e aquela filha daquele povo recém-convertido a Deus, para um missionário que não tivesse confiança em Deus, era o quê? Uma semente perdida no meio do lamaçal, que se brotasse ia apodrecer, porque estava no lamaçal. Mas Nosso Senhor está dizendo, o reino dos céus é uma semente, mas que quando ela é plantada, ela cresce. Então nós hoje olhamos para trás e conseguimos enxergar Santa Rosa, uma semente plantada, mas ela cresceu a tal ponto, de tal altura, que passado já mais de séculos, nós podemos contemplar a sua estatura, a sua altura frondosa e verdescente sempre, porque ela foi plantada uma semente da fé, uma semente da virtude. E para aquele então, era uma coisa muito... Poderíamos pensar que até uma obra perdida. A altura de Santa Rosa é tal que ela vai de fato viver inclinada em sua casa. E ela, como São Pedro de Alcântara, foi muito original nas suas penitências, então a casinha dela era de poucos metros, que ela nunca podia ficar em pé. E a sua cama, solo, e ela inventou um monte de originalidades para se penitenciar. Coroa de espinhos, fel, ela pôs um cilício, em realidade foi uma corrente que deu voltas na sua cintura, ela pegou um cadeado, fechou e jogou no poço, o qual existe até hoje, está repleto de cartas, porque quando alguém lá no Peru quer uma graça a Santa Rosa, joga uma carta no poço, onde ela jogou a chave. E aquela corrente foi tal que penetrou na sua carne e se tornou uma só coisa com ela. Ou seja, foi uma coisa muito apertada. Depois ela fez de todas as possíveis originalidades da graça para ser penitente. E por quê? Porque a semente, ela precisa sofrer uma violência da luz e da umidade, assim ela não cresce. E então Santa Rosa foi a luz da fé, ela deixou a luz do sol brilhar, e ela vai se abrir, por quê? Por sua própria força. Ela que se parte, e ela se parte como? Fazendo todas essas penitências. E o que produziu nela? A paciência. Aqui que está dizendo na oração coleta, que Deus que não quiseste que florescesse entre os índios Santa Rosa. Então nós vamos ver aí
que ela é essa pequena semente. Quem olhasse para ela, hoje chamaríamos de fanática, de beata, de louca, de original, que não está politicamente correta. Até imagine chegar uma terciária dominicana com uma coroa de espinhos que quer se amostrar. Tudo isso, talvez há séculos passados, também foi rotulada. Mas ela era o quê? Uma semente plantada por Deus, que tinha que crescer. Então, mesmo parecendo isso, porque não importa o que os pensarão, sempre os maus pensarão mal das coisas boas. Então, Santa Rosa, paciente, ela é penitente na presença de Deus Nosso Senhor. E Nosso Senhor segue nessa parábola que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca um pouquinho de fermento na massa. É a mesma coisa, se nós olhássemos em proporção 10 gramas de fermento por uma massa que tem muito mais em quantidade, em gramas, o fermento não é absolutamente grande coisa. Mas ele vai fazendo o quê? Ele vai corrompendo aquilo, fazendo digesto e leve aquela massa. Pois então, a mesma semente partida, que é pequena, que é Santa Rosa flagelada, ela vai fazer o quê? Aquilo que tornaria indigesto vai ser agradável. Então, as almas boas, olhando a Santa Rosa, não vão se contentar com a admiração. Vão se contentar com o quê? Que é possível, farão algo, então ela tem o poder, os santos têm o poder, mesmo parecendo pequenos, de dilatar, de corromper o que é a nossa corrupção. Por isso, hoje nós temos que venerar os santos mais do que nunca e não falar como falam, são admiráveis e não imitáveis. Não, eles são admiráveis porque eles são imitáveis. Porque se fossem coisas impossíveis de se imitar, nós seríamos o quê? Deprimidos pela devoção a eles. Isso não é católico. Então, os santos têm esse poder porque qual a vitalidade? É o reino dos céus, é a fé. De tal modo que pequenos e como grãos de mostarda e como pouca quantidade de fermento, eles podem dilatar e fazer crescer, e é o que fez, não? O Peru teve grandes santos, São João Macias, São Turíbio de Mogrovejo, Santa Rosa de Limas, e o Beato Macias e o Beato Martinho de Porres. Por quê? Porque estava realmente fertilizado com santidade. Um santo atrai outro, não? Então, peçamos a Nosso Senhor, celebrando essa santa, essa graça. A crise da igreja é de fé, é de moral, é de tantas coisas. Mas é por quê? Porque ninguém, ou poucos, ou alguns que não querem com eficácia ser santos, não? Mas santidade de verdade. E aí seríamos assim, essa pequena semente ou pequena quantidade de fermento que poderia fazer dilatar o que hoje a apostasia, o que hoje a crise está fazendo o quê? Diminuir, mermar, reduzir. Então a santidade está blindada com a onipotência de Deus, que vem da nossa fé, e mesmo sendo uma pessoa, pode fazer repercutir há séculos, por séculos, aquele pequeno princípio, que era uma pequena semente, uma simples alma, mas que cresceu, e as boas almas vão fazer ninho sobre elas. E é assim que a devoção católica deve fazer o quê? Devemos nos apoiar sobre essas árvores, por isso deve ser devoto desses santos. E tão perto de nós aqui no Peru, Santa Rosa de Lima nos mostra que mesmo numa América devastada pela imoralidade, pelo paganismo dos índios, pelo pecado original, recém-batizada, se pode ser santo sim. Então, peçamos à querida santa, que é a padroeira da América Latina, que interceda por nós e que faça, então, que as sementes que Deus plantou nas nossas almas cresçam e produzam seus frutos para que outras aves possam fazer seus ninhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.